Fim de ano chegou e a gente tem que falar o quê? De coisa boa pra gente colocar uma energia boa, né, pro nosso 2026 e que seja uma bênção na vida de todos. Já tô aqui desejando para você isso. Hoje nós vamos falar aí sobre, né, coisas que marcaram positivamente o nosso ano aqui para cultura pop, pro cinema, né? Nós já falamos aqui das coisas que não prestam, dos filmes ruins, e hoje nós vamos falar dos melhores filmes que eu vi em 2025, tá bom? É uma lista que você, se não viu algum filme dessa lista, você anote aí que você vai ver e você vai gostar e vai me agradecer depois, entendeu? Pode confiar. Meu nome é Gustavo, esse aqui é o Fé Geek, que tá começando aqui mais esse top 10 especial de final de ano. Fique comigo até o final, você pode até se surpreender com essa lista, hein? Solta a vinheta, editor, e vamos nessa! Se você não é inscrito, deixa eu pensar aqui. Se inscreve, se inscreve aí. Só apertar o botão aqui embaixo, meu amigo, é sem dificuldade nenhuma. Não inventa desculpa não e vai lá se inscrever logo no canal. Deixa o teu like também. Essa é uma lista de fim de ano, eu quero dizer que é uma lista pessoal com os meus gostos, com tudo aquilo que eu achei melhor. Se você acha que tá errado, legal, coloca a tua lista nos comentários e vamos ver também, vamos discutir legal aqui, beleza? Os critérios para essa lista aqui são básicos, os filmes que eu gostei, tem que ter sido lançado esse ano, tá bom? Não necessariamente eu falei aqui porque não deu tempo, tá? Eu até vi bastante filme, tem filme aqui que vai aparecer que eu não falei no canal ou no Instagram, mas é muito bom e vale sim a indicação e vale a pena eu colocar aqui na lista. Ó, no primeiro semestre desse ano eu vi bastante filme, fui no cinema pra caramba, né? No segundo semestre nem tanto, mas eu pude ver o que eu não pude ver no cinema, eu vi em casa e tá tudo certo, tá bom? Mas sem enrolação, bora logo pra essa lista, né? Vou começar aqui com as menções honrosas que não consegui colocar todos os filmes bons que eu vi esse ano em um top 10. Então aqui vai algumas menções honrosas, tá bom? Que vale sim a pena e quase entraram na lista, não entraram por pouco, tá bom? Vou começar aqui falar de Thunderbolts, porque foi o melhor filme de super-herói do ano pra mim, tá? Ele conseguiu me surpreender, porque eu achei que seria um filme bem fraquinho, uma cópia de Esquadrão Suicida, e não é um filme que fala sobre um tema muito importante, inclusive, que é a saúde mental, e explora isso de uma maneira bastante criativa, diferente, que eu nunca tinha visto, né? Através dessa liga aí de super-heróis rejeitados, e que exploram um personagem como sendo vítima, né, dessa depressão, dessa pressão social, né? Eles precisam ajudá-lo a sair dessa, mas também cada um sofre de algo do tipo. Cada um é rejeitado, cada um tem um trauma, cada um tem uma coisa que vai ajudar a elevar o nível dessa discussão. E para mim, por isso é o melhor filme de super-herói do ano e eu me surpreendi, vale muito a pena você assistir se você ainda não assistiu. Falar aqui também de The Roses, né, os Roses, que é um filme aí com o Benedict Cumberbatch e a Olivia Colman, que fazem um casal que, enquanto o marido ele fracassa no trabalho, ela prospera, então tem uma inversão de papéis no casamento e é muito divertido. É um filme que explora muito qual é a reação, né, de ambos os lados da coisa quando as coisas se invertem, como é a criação dos filhos, como é o relacionamento, como isso pode impactar negativamente, positivamente, né? Mostra também que se o casamento for levado, toda vez que houver um conflito para o lado de guerra, ele sim se torna uma guerra, mas casamento não é guerra, casamento não é um contra o outro, e é os dois contra o problema, e o filme sabe explorar isso muito bem. Vale também muito a pena falar de Missão Impossível, o acerto de contas, o final, né? Que assim, eu vou falar pra você que eu esperava mais, obviamente, porque o primeiro filme eu achei melhor, a primeira parte, né, achei melhor, mas isso não quer dizer que é um filme ruim, muito pelo contrário, é um filmaço. Tem a cena que quase me deu um infarto lá no cinema, aquela cena do submarino, é espetacular, é um primor, né? E as cenas do avião também, gente, as cenas aqui que só por causa disso vale esse filme estar aqui, sabe? É um filme que leva a atenção ao seu ápice, usa o Tom Cruise como dá, e esse filme aqui, ele brilha demais,
nessas cenas impossíveis que você jamais viu igual no cinema. Gostei muito de Bailarina também, do universo de John Wick, por mais que muita gente falou que mas é filme ruim, é decepcionante, eu gostei da personagem aqui da Ana de Armas, eu quero ver mais sobre essa personagem, e as cenas de ação são inacreditáveis, assim como os filmes do John Wick. Eu acho que eles conseguem sim, nas cenas de ação, trazer a essência de John Wick de volta, e é um filme muito interessante que não para em nenhum momento para você respirar, com tudo aquilo que a gente mais gosta da franquia John Wick. Então, por isso vale a pena demais você ver. Conclave é um filme que saiu no começo do ano também, quase entrou na lista, foi até pro Oscar, é um filme com um roteiro belíssimo, com um suspense ali no conclave, ali quando o Papa morre e o trama para não sei quem assumir, mas tem gente envolvida em escândalo, fala muito sobre pecado, sobre culpa, sobre o que é maior do que o que, qual que é o dilema. É um filme fantástico também, que vale muito a pena ser visto. Corra que a Polícia Vem Aí, o filme mais engraçado do ano, o filme que tem o Liam Neeson num papel assim inesperado, me surpreendeu, o filme que eu mais ri esse ano. E assim, é comédia raiz mesmo, eu gostei demais. Fechando aqui com os últimos 2 filmes aqui da menção honrosa, que é o Predador Assassino de Assassinos lá do Prime Video, que é fantástico, a animação espetacular, cada ato uma história diferente, com uma animação belíssima, com uma história que tem peso emocional, assim, de uma maneira incrível mesmo. E quando tudo se converge ali, meu amigo, é maravilhoso. E esse aqui quase entrou na lista por um detalhe que não acabou não entrando, que é Casa de Dinamite, também na Netflix, que fala sobre esse drama político de um míssil nuclear que é lançado e ninguém sabe quem lançou, e aí mostra os pontos de vista de sala de crise de presidente, do exército. É uma tensão que você não consegue nem respirar, um filmaço, e vale a pena você ver. Acabou a menção honrosa, bora pro top 10. Ô, Glória, teve filme bom demais esse ano, gente, por isso. Em 10º lugar, Juntos. O filme conta a história de um casal, que o homem ele é um músico que ainda não tem um emprego ali, não ganha muito dinheiro, ele é meio que sustentado pela sua namorada, por isso ele não toma nem atitude de casar, né, com ela. Eles não sabem o que é o relacionamento, eles estavam se mudando para um local onde nesse local existe algum feitiço, alguma coisa de uma seita, e aí os dois, apesar de estarem bem distantes emocionalmente, começam a ficar colados literalmente. Os seus corpos necessitam que fiquem colados, os seus corpos querem se entrelaçar literalmente. Então assim, é um filme com um horror corporal. Vocês sabem que eu gosto de filme maluco, por isso que eu coloquei o filme A Substância ano passado como sendo o melhor do ano. E esse filme aqui, ele usa muito bem esse horror corporal, as cenas elas são angustiantes. E esse filme vai falar sim sobre relacionamentos tóxicos que às vezes são imperceptíveis e que nos fazem viver uma vida vazia, nos prendem a vidas vazias sem significado, e nós não conseguimos sair deles por qualquer seja o motivo. Isso está ligado ao nosso emocional e nós precisamos orar muito para que Deus nos dê discernimento para nos livrarmos de relações assim, seja marido e mulher, seja amizades. Nós não podemos ser escravos de relações que nos matam por dentro. Esse filme faz uma analogia perfeita com esse horror corporal, né, tratando desse assunto. O Dave Franco, extraordinário, a atuação maravilhosa dele e da Alison Brie, e eles são casados na vida real, então a química tá perfeita aqui nesse filme. Se eu fosse você, eu iria conferir o Juntos, filmaço. Me surpreendeu também, não sabia do que se tratava e foi uma pancada. 9º lugar, Guerreiras do K-Pop. Animação aí original da Netflix. Trio aí de cantoras K-Pop, na verdade também são guerreiras que lutam contra os famosos demônios aí da sua cultura, obviamente de maneira secreta, né, da sua vida de cantora. E aí elas precisam evitar o apocalipse, que aí os bichos ruins vai encarnado numa boy band. E aí elas precisam lutar contra essa boy band, mas nada que possa ser visto pelo mundo exterior, mas também precisam impedir o apocalipse. Gente, filmaço, história incrível, animação linda, 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 estilo ali do Aranhaverso, me lembrou isso em vários momentos. E vai falar sobre, mostra muito, achei muito legal essa abordagem do mundo espiritual. Acho que casa maravilhosamente bem essa analogia com o mundo espiritual, com guerra espiritual. Um inimigo que acusa o tempo inteiro e tenta te destruir com acusações, dizendo que você não é digno e que não vai voltar nunca para os braços de Deus, porque você não presta, você tem coisa no seu passado que te faz
marcado negativamente, mas o desfecho disso aqui mostra como isso tudo é reversível e que o inimigo não vale nada, que Deus é poderoso. Um filme assim incrível, gente. Animação brilhante, achei assim maravilhosa, uma surpresa aí que você precisa ver na Netflix. Me pediram pra falar desse filme assim, igual uns loucos. Eu não ia nem ver, aí eu falei, vou ver porque estão pedindo pra falar. E eu me surpreendi, ó, tomei uma pancada, filmaço. Oitavo lugar, Extermínio, a Evolução. Gente, infelizmente eu não consegui falar desse filme, cara, mas é o filme assim que me derrubou também, filmaço. É o terceiro filme aí da franquia Extermínio, que começa lá em 2002. Tem o segundo filme que eu também gosto, para mim a melhor a abertura de filme de zumbi da história. E esse filme aqui, ele consegue subverter o gênero de uma forma assim muito original, né? O roteiro novamente aqui do Alex Garland, que é um baita roteirista, e a direção do Danny Boyle também precisa. O filme foi filmado com iPhone 16, 15, não sei. E olha que filme belo. Vai falar sobre o Reino Unido 28 anos depois de ter estourado o vírus da raiva. Agora existem colônias separadas aí nas florestas, e agora os zumbis eles evoluíram para algo assim mais selvagem, e eles também podem se reproduzir. E aí você tem no meio disso o menino ali, que é um ator fantástico, que ele tenta vencer os seus próprios medos em prol de buscar melhoras para sua mãe. E aí você tem um pai que é completamente inseguro, um pai que ele quer passar um bom exemplo para o menino, mas ele não consegue ser. E a natureza, a selvageria, ela mostra como os nossos sentimentos podem ser um grande reflexo do estado atual da nossa própria natureza. Até filosofia aqui. E que às vezes o perigo mora mais lá dentro, né, do que lá fora. E é um negócio assim, belíssimo, né? Nada melhor do que um filme, né, de apocalipse zumbi para retratar melhor isso. Então, gente, filmaço, melhor que o segundo, eu acho. Ainda não é melhor que o primeiro, mas ele é melhor que o segundo e tem tudo para ser uma grande franquia ainda, né? Vamos ver agora como é que vai ser. Vai ter filme novo já em janeiro dessa nova franquia. Sétimo lugar, para Como Treinar o Seu Dragão, a melhor adaptação live action já feita em todos os tempos. Cravo aqui, não tem como, me fala uma que é melhor que essa. Não tem como. Se for fazer live action, tem que fazer igual Como Treinar o Seu Dragão. Um filmaço, gente, um live action maravilhoso, belíssimo. Ele é quase a mesma coisa da animação original de 2010. E não é só isso que o torna bom, é que também muitas coisas ele consegue melhorar. Eu acho que, por exemplo, a Astrid aqui, ela é melhor que na animação. Eu acho que dar vida àquilo que era pensado apenas para animação, para crianças, ele conseguiu fazer de maneira perfeita. E é uma história muito bonita, é uma história que vai falar sobre acreditar no potencial das pessoas, mesmo que aquilo vá contra a sua tradição, é ter coragem para enfrentar certas coisas que nós sabemos que são erradas, mas nos calamos porque estamos acostumados com aquele meio. A história é fantástica, né, gente? Trouxeram o mesmo diretor da animação, trouxeram até o Gerard Butler, né, para fazer o pai do Soluço aqui. Então é uma animação brilhante e um live action formidável que é belíssimo. Você tem que ver se você ainda não viu. Tá bom? Ter essa experiência de cinema pra mim foi absurdo, gente. Eu me emocionei demais. Foi assim, sem palavras. Sexto lugar, Frankenstein. Olha só, esse aqui eu não esperava que eu iria colocar no meu top 10. Mas olha que filmaço! Gente, o Guillermo del Toro é um baita de um diretor, né, cara? O cara sabe contar a história de monstro. De monstro, olha, chama ele. Ele dá uma visão aqui para a criatura e também consegue, apesar de ser o vilão dessa história, sempre for o vilão da história, ele consegue humanizar o lado do Victor, mostrando as suas motivações para ser aquilo que era. Também mostra o lado, né, do monstro, da criatura, do que também fez a criatura se aproximar cada vez mais da violência, de como um está ligado ao outro. Uma grande atuação do Jacob Elord como a criatura, gente. Também não esperava que tivesse esse destaque, né, criatura do jeito que teve. O filme também é lindo, a fotografia é maravilhosa. Acho que é uma das melhores, se não a melhor versão de Frankenstein que já foi
aí pras telonas. Telonas não, porque foi Netflix, né? Mas foi em alguns cinemas, então dá pra falar que é sim. Quinto lugar para Vivo ou Morto, um mistério, Knives Out. Gente, acabou de sair o filme aí em dezembro, né? E olha, eu já gostava da franquia, mas esse pra mim é o melhor disparado da franquia, porque ele tem o melhor personagem da franquia, gente, que é o personagem do Padre Jude, do Josh O'Connor. Que atuação do Josh O'Connor, meu Deus do céu. Que personagem cheio de camadas, que história cheia de camadas, né? Que fala sobre fé, sobre propósito. O filme conta aí sobre um assassinato que tem numa igreja ali no interior ali de Nova York. O assassinato de um líder religioso cruel que queria fazer o papel de Deus do diabo. O cara, ele acusava ao invés de acolher. E aí, quando ele morre, aquele que era o seu antagonista vira o maior suspeito. Mas será que é ele mesmo? E aí tem um monte de personagem que também é tudo suspeito. E é delicioso ver esse personagem do Benoit Blanc, né, que é o Daniel Craig atuando, de volta e agora chamando outra pessoa também para o protagonismo, que é o Josh O'Connor, que tá demais, que passa uma beleza assim fantástica pra gente, de que vale a pena sempre lutar pelo aquilo que é correto, por aquilo que é o seu principal chamado. Se você foi chamado para viver com fé, para servir a Deus, faça isso independente de como esteja a situação, favorável ou não para você. Afinal, os heróis da Bíblia que conhecemos nunca estiveram em situações muito favoráveis por defender o nome de Deus, né? Então esse filme aqui, ele é sensacional, ele é um mistério delicioso, ele tem reviravoltas e isso deixa você chocado toda hora. Vale demais a pena e tá na Netflix também aí, ó. Dá um play aí, porque todo mundo tem Netflix hoje em dia, então vai ver Vivo ou Morto. Um filmaço, não precisa ter visto os outros dois, vai ver, é muito bom. Quarto lugar para F1 ou Fórmula 1, que foi disparado a melhor experiência cinematográfica que eu tive em 2025. Sem sombra de dúvida, gente. O que esse filme faz com a gente é brincadeira. Esse filme, ele faz com que a gente esteja dentro de um cockpit de um carro de Fórmula 1. Eu nunca vi assim um negócio desse jeito, gente. Filme do Joseph Kosinski, diretor do Top Gun Maverick, você já imagina que isso aí já ia ser bom. E é muito bom, é muito melhor do que a gente esperava, sabe? Cenas inacreditáveis, alucinantes. Aquela cena final, aquela disputa final ali entre os pilotos. É muito legal eles colocaram os pilotos da vida real também no filme. Não é uma história muito complexa, é uma história basicamente simples, mas mostrada e contada de uma maneira fenomenal, com maestria. O personagem do Damson Idris também é um cara que é cheio de camadas, é um cara que ele se sente ameaçado quando chega um outro piloto, mas o filme ele vai ter uma lição valiosa sobre trabalho em equipe, sobre como as coisas funcionam quando andam juntos. A trilha sonora do Hans Zimmer não sai da minha cabeça, é uma trilha sonora fantástica. Que baita trabalho técnico e de entrega de todo mundo, até porque Brad Pitt aí com 60 anos pilotando carro de Fórmula 1, meu amigo, o cara é bom mesmo. É um grande blockbuster, é um grande passatempo, o filme passa voando porque, gente, é delicioso ver. Principalmente se você gosta de Fórmula 1 como eu, né? Já que o campeonato não teve um desfecho muito interessante, com o Norris campeão, veja esse filme aqui que você vai limpar sua mente desse final de temporada. Brincadeiras à parte, é um grande filme, um filmaço. Se você não viu no cinema esse filme, eu lamento, tá? Mas veja aí com o máximo de som e imagem que você puder, para você ter uma experiência incrível também. Hora do pódio, hora do pódio. Terceiro lugar vai para um filme que eu acabei não falando também, porque ele precisa amadurecer mais na minha cabeça, eu organizar as ideias tudo certinho, porque é muita coisa, gente. Meu Deus, mas que filme inacreditável de bom que é Uma Batalha Após a Outra. Cara, o Paul Thomas Anderson, da onde vem Paul Thomas Anderson? Porque da Terra ele não é. Esse cara, pra mim, ele é um destaque na arte de escrever diálogos e dramas. O cara vai escrever drama, o cara vai escrever diálogo, e aí colocar um suspensezinho ali, o cara é gênio. Agora nesse filme aqui, meu amigo, esse cara ele se supera. Eu não sei, pra mim acho que é o melhor filme dele que eu já vi. O filme conta aí sobre um revolucionário meio que aposentado, que por causa de coisas que fizeram no passado, ele e sua filha correm perigo nas mãos de um capitão aí do exército que, além de racista, todos os istas que você puder imaginar,
O cara, ele quer porque quer a filha desse maluco aí, que é o Leonardo DiCaprio, porque você vai descobrir lá no filme, entendeu? E aí o filme é essa perseguição. E o filme vai mostrar pontos de vista dessas lutas aí dos mexicanos lá nos Estados Unidos. E ele vai mostrar uma perspectiva da fuga ali de um homem que ele nem sabe se mais faz parte desse tal movimento, porque o cara também acabou entrando nas drogas, acabou entrando na bebida, e isso afeta um pouco a mente dele. E o filme, meu amigo, ele tem uma montagem brilhante. Esse filme, ele não para em nenhum momento. A trilha sonora é demais, cara, é muito boa e vai colocando suspense na tela o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. As cenas de perseguição de carro aqui, meu amigo, também é nível Fórmula 1. Para você ter uma ideia. O filme, ele te deixa sem ar ao entrar em uma guerra de ideologias que acabam fazendo com que pessoas corram risco de vida. Pessoas muitas vezes até que pouco fizeram para merecer, né, tal perseguição. Talvez eu fale ainda desse filme mais aqui, tá bom? Porque deve aparecer nas premiações. E a melhor atuação de um ator coadjuvante desse ano é de Sean Penn. Inacreditável, eu tenho medo desse homem. Eu fiquei com medo desse homem depois que eu vi esse filme. Inacreditável, atuação inacreditável. Leonardo DiCaprio dispensa comentários, mas todo mundo tá aqui, né? Muito bem mesmo. E esse filme aqui é um primor que esse ano de 2025 nos entregou. Segundo lugar para a melhor animação do ano, que se chama Flow. Ah, mas essa animação ela já é do ano passado. Pode olhar aí, chegou no Brasil fevereiro de 2025. Eu não sei você, mas eu, Gustavo, moro no Brasil. Então, esse filme para mim é de 2025. E em 2025 ele sobra. Esse filme ganhou o Oscar de melhor animação porque é um filme feito dentro de casa, com o barulho do gato do diretor, com pouco recurso, pouquíssimo mesmo, sem nenhum único diálogo, e consegue acabar com a gente. Acabar, mas destruir a gente. Considerado de um gatinho preto numa floresta onde acontece uma inundação, e essa inundação ela vai, ela volta, e esses bichinhos, né, ele junto com outros animais ali precisam lutar pela sua vida, né, e aí esse filme vai mostrar uma jornada que a vida ela só faz sentido e só consegue ser recuperada ou salva também em união, compartilhando aí ajuda entre um, entre outro, e como uns nasceram para só matar e outros nasceram também só para ajudar, e como que salvar, né, outros nos salva. Um gato que toma atitudes que nós jamais tomaríamos. Em meio ao caos, esse gato, ele é o que um cristão deveria ser. Pois é, um gato. O final genuíno desse filme. Poucas vezes eu fiquei pensando tanto tempo numa animação, em um filme no geral também. E cara, olha, sensacional. Às vezes falta palavras, sabe, gente, pra falar de uma coisa dessa, uma obra-prima dessa. É uma obra-prima. Flow pra mim é uma obra-prima histórica, é algo que é sem precedentes e pode ser o pontapé inicial para animações independentes também ganharem mais destaque. Por isso e muitas outras coisas, esse filme, ele é o segundo melhor filme que eu vi esse ano, quase que entrou no primeiro lugar, quase mesmo. E você vá atrás, procure para ver, que você com certeza vai se emocionar demais. Ai, meus amigos, o filme que me deixou sem palavras. Eu fiquei esperando, sabe, ter um filme melhor. Eu vi esse filme no começo ali do ano, mais ou menos, né, lá para março. Eu falei, não é possível que não vai ter um que é melhor que esse, cara. Não teve. E não que os outros sejam ruins, né? Você já viu que aqui eu só falei de filmaço. Mas não tem nenhum filme que eu tenha visto em 2025 que fosse melhor do que Pecadores. O filme conta a história de dois irmãos gêmeos que compram aí, ali na região do Mississippi, um barraco ali, querem transformar em um clube de jazz. Mas obviamente que no período vai ser difícil, por causa do racismo. Mas essa história ela não fica por aí, porque também é uma história de vampiros. Então você tem aí questões raciais, você tem aí o jazz, a música, e você também vampiros. E os vampiros, eles querem entrar dentro desse clube de jazz para fazer a sua chacina lá, mas eles não podem entrar lá sem serem convidados para entrar. Esse filme ele é genial,
tá? Eu não sei se porque eu sou muito fã de jazz, mas esse filme, ele dá uma glória para esse gênero musical de maneira como poucas vezes eu já vi. Esse filme, ele traz uma cena arrebatadora, tá? Quem viu sabe do que eu tô falando. Um filme que mostra definitivamente que o mal só entra na nossa vida se nós chamarmos para entrar. E muitas vezes nós chamamos e nem percebemos. Muitas vezes o mal vem disfarçado, muitas vezes o mal vem de uma forma que nós queremos chamar para entrar, entendeu? Ele vai trazer ali o Michael B. Jordan numa atuação sensacional. Ele interpreta dois gêmeos que são completamente diferentes um do outro. Enquanto um é mais focado, o outro é mais da farra. Como também essa irmandade, esse sangue dos dois, ele consegue dar um peso a mais para a história e também refletir muito, né, sobre a jornada, né, lá pro final do filme. A cena pós-crédito desse filme é uma das melhores cenas pós-créditos que eu já vi na vida. Aquela cena de sem cortes que vai... Meu amigo, você tem que ver. Você tem que ver. Só pela premissa você já tinha que ver, cara. Um filme de música que é uma música boa e ainda com vampiros, sabe? Na época que esse filme se passa, isso fica genial, isso fica muito bom e o resultado final é fantástico, gente. Uma direção extraordinária do Ryan Coogler, que já tinha sido extraordinário lá no Pantera Negra e no Creed. É um cara fantástico e pra mim esse cara tem que ser indicado a melhor diretor e o Michael B. Jordan a melhor ator. E assim, melhor roteiro original, tipo assim, não tem nem que ter indicado, tem que já dar o prêmio pro Ryan Coogler. Falar assim, ó, vou usar esse desodorante para ser o Oscar, tá? Ryan Coogler, aqui está seu prêmio de melhor roteiro, nós vamos dispensar aqui as indicações desse ano, porque nenhuma indicação chega aos pés do roteiro que você escreveu para Pecadores. Então, toma aqui esse prêmio, tá bom? Fica com ele, porque ele já é seu, porque vamos poupar tempo, né? O Oscar já é longo pra ficar falando de indicada, roteiro. Pra que se o Pecadores vai ganhar, entendeu? Filmaço! Veja, Pecadores é o melhor filme de 2025. E pra mim. É isso, minha gente. O vídeo ficou meio longo, mas vale a pena você ter contato com essas obras aqui. Vão fazer você pensar, vão fazer você refletir. São muito boas mesmo. Coloca aí se faltou algum filme aí nos comentários, comenta, tá bom? Qual que é o melhor filme que você viu esse ano? Compartilha esse vídeo também pra quem você acha que gostou dos mesmos filmes que eu gostei. E não esquece do like, deixa o like aí também pra fortalecer, beleza? Um ótimo ano novo pra todos nós.